Dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que dia lindo, que dia maravilhoso, sejamos gratos por mais um dia. Hoje nosso devocional está diferente, hoje nós estamos fazendo nosso devocional aqui num vale da Serra do Pacuti. Olha que coisa linda, os pássaros cantando ao fundo, esse barulho de água é uma fonte que tem aqui no quintal da casa. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus faz esses mimos pra gente. Glória a Deus, não tinha um lugar melhor para nós concluirmos o capítulo 13 de Neemias, concluir o livro de Neemias hoje, aqui nesse cenário maravilhoso, para a glória do nome do Senhor. Hoje o nosso devocional do dia 7 de agosto de 2026 tem como título Saiba Quem Você É. Você sabe quem você é? Ontem nós vimos a identidade restaurada, que só dá para a gente ter uma identidade restaurada se nós nos conhecermos, se nós sabermos quem nós somos. E hoje a pergunta é, você sabe quem você é? Porque o nosso devocional de hoje é saiba quem você é. Chegamos no capítulo 13 de Neemias, glória a Deus, conclusão do livro maravilhoso que contou a história da restauração de Jerusalém, restauração do povo, houve restauração do culto, houve restauração financeira, houve restauração de postura, de ética. Em tudo, Neemias teve o cuidado de trazer uma restauração completa. E o capítulo 13 mostra que Neemias volta para a corte do rei Persa, do rei Artaxerxes, ali já era o rei Dario, que estava reinando, e Neemias volta para lá e passa um período, e quando ele volta, tudo que ele tinha ensinado, o texto não deixa ciente de quanto tempo ele passou ali com o rei Persa, mas mostra que o povo, enquanto ele estava ali, esqueceu de tudo que ele havia ensinado. Nós temos um triste hábito que nós aprendemos as coisas, mas qualquer coisinha que acontece faz com que a gente esqueça. Eu costumo chamar das aves que roubam as sementes, porque Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear e teve sementes que nasceram na beira do caminho, e as aves vieram e roubaram essas sementes, comeram essas sementes. Então eu acho que quando você ouve a palavra de Deus e você não consegue gravar de fato, que traga mudança verdadeira no seu coração, que qualquer coisa faz você mudar de opinião, é porque caiu na beira do caminho e as aves vêm e roubam essa semente. Eu acho que foi semelhante a isso, o que aconteceu ali com o povo de Israel, com o povo que estava em Jerusalém. Então, esse capítulo descreve isso. A expulsão de Tobias, que já estava morando no templo, Tobias, um daqueles inimigos, a restauração dos dízimos para os levitas, a defesa da guarda do sábado e o fim dos casamentos com pessoas de povos estrangeiros, como Esdras fez lá no livro de Esdras, da mesma maneira, semelhantemente, Neemias também faz aqui no último capítulo do livro de Neemias. Então, a primeira, como sempre, nós dividimos em pontos para ficar uma didática melhor, mais fácil o aprendizado, mais fácil de você gravar no seu coração e tirar um aprendizado do capítulo. A primeira coisa é a queda espiritual. É o que eu já dei um início aqui, falando um pouco sobre isso. Neemias precisou passar esse período com o rei Persa. O rei Persa mandou chamá-lo e ele volta ali para a Pérsia. E quando ele volta, ele passa um período lá, quando ele retorna, o povo tinha voltado às mesmas práticas que tinha antes de Neemias chegar lá. Ele voltou e o povo já estava fazendo tudo errado, já não tinha se esquecido daquele pacto que eles assinaram, registraram em cartório. Esdras foi o escrivão que redigiu o pacto, registrou, eles assinaram. No entanto, eles já haviam esquecido do que eles tinham prometido ao Senhor ali naquele lugar. E eles prometeram que iam sustentar os levitas. Eles não estavam mais dando o sustento dos levitas. Os levitas tiveram que voltar para a sua terra, para voltar a plantar, para ter de onde tirar o seu sustento. Eles prometeram que iam guardar o sábado, mas eles já não estavam mais guardando o sábado. Prometeram que não iam faltar os cultos, mas eles já estavam faltando. Então, tudo que eles prometeram, eles haviam esquecido ali naquele lugar. Aí o sacerdote, um dos sacerdotes, não era o sumo sacerdote, mas um dos principais sacerdotes,
pegou a filha dele e deu em casamento ao filho do Tobias. E não só em fazer uma aliança com alguém que era inimigo do povo de Deus, que queria destruir. Era um dos que dizia assim, rapaz, vocês vão construir esse muro, passar uma raposa derruba. Era um que mandava emboscada para tentar matar Neemias. E, no entanto, ele casa a filha com o filho dele. Não sendo isso suficiente, ele ainda pega um dos compartimentos do templo, um galpão onde era colocado os cereais, onde era colocado as coisas que trazia para a manutenção da casa do Senhor, o vinho, o trigo, tudo que era trazido como dízimo para a manutenção da obra de Deus. Ele tira aquelas coisas de lá e dá aquele espaço para Tobias morar. Tobias faz dali a sua residência e ainda passa a receber essas coisas, a ter o controle sobre o que entra como oferta, sobre o que entra como dízimo e sobre o que entra como primícia. Irmãos, isso é terrível. Nós tivéssemos tempo de falar sobre isso, só isso aqui já dava para a gente explorar bastante. Mas a gente tem todo o capítulo para a gente terminar e não podemos passar muito tempo só numa coisa só. Mas isso é terrível. Quando Neemias chega, que ele vê aquilo ali, irmãos, ele fica indignado, ele fica irado. A Bíblia diz que ele fica irado. Ele mesmo, ele não pede ajuda de ninguém. Ele mesmo começa a jogar os móveis de Tobias no meio da rua. Ele começa a jogar as coisas que ele tinha empossado, colocado ali dentro da casa do Senhor. E ele começa a jogar e tirar tudo dali de dentro. E ele expulsa Tobias, sua família e todos que estavam morando ali dentro das dependências do templo. Um homem que odiava o povo de Israel e rejeitava o Deus de Israel, que adorava outros deuses. Ele colocou altares dentro da dependência do templo do Senhor. Então Neemias jogou tudo fora, os móveis, mandou limpar o espaço, mandou deixar o local limpo e mandou todo mundo sair de Jerusalém. Eles não eram bem-vindos ali em Jerusalém. Então Neemias, ele é drástico e às vezes nós precisamos tomar atitudes assim. Nós precisamos jogar fora aquilo que nos impede de agradar a Deus. Bom dia, irmã Fatinha, bom dia, irmã Aninha. Bom dia, irmão Denieve, bom dia, irmã Marina, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus. A segunda coisa que Neemias faz ao retornar é novamente reformas. Ele precisa reformar novamente o que está ali naquele lugar. A primeira coisa que ele reforma, a primeira reforma que ele faz é exatamente do sustento dos levitas. Porque os levitas, os cantores, os porteiros, eles deixaram a casa do Senhor e eles voltaram para as suas terras, para plantarem, para terem da onde tirar o seu sustento, porque o compromisso que o povo havia assumido, os nobres, os magistrados, os líderes, os prefeitos daqueles locais tinham assumido de sustentar esses levitas, eles não estavam cumprindo. E porque eles não estavam cumprindo, eles precisaram voltar para plantar nas suas terras. Então, quando o povo deixou de dar os alimentos e as ofertas combinadas, eles tiveram que voltar. E o templo ficou desassistido. Não tinha cantores, porque no templo funcionava assim, irmãos. O culto era no sábado, o culto o dia todo no sábado. Mas durante todo o dia tinham turnos de cantores que cantavam. Tinham turnos de sacerdotes que acendiam as lâmpadas, porque a lâmpada da casa do Senhor não podia se apagar. Tinham aqueles que eram responsáveis pela limpeza, pela manutenção. Pessoas podiam entrar para orar, pessoas podiam entrar para meditar ali dentro do templo. Então, precisavam de assistentes que estivessem ali dando assistência a esse trabalho. Devido o povo não ter cumprido a parte deles na aliança, eles voltaram para a terra deles, voltaram para trabalhar no campo para sobreviver. Neemias, ele corrigiu isso imediatamente. E ele colocou homens de confiança para ficar responsáveis por essa questão dos dízimos, das ofertas e das primícias, para que nada viesse faltar a esses levitas. Está começando a chover. Se chover muito grosso, eu vou precisar parar por causa do celular, para não molhar o celular. A segunda reforma que Neemias faz é em relação ao sábado. Eles se comprometeram que eles iam guardar o sábado. Vocês lembram que eu falei em devocionais passados aqui do livro de Neemias, que eles
para o sacerdote, na aparência, parecia que eles guardavam o sábado. Mas quando eles pegavam, faziam uma feira livre do lado de fora de Jerusalém. E passavam o sábado todinho vendendo, comprando, comercializando, andando. E ninguém descansava, e ninguém adorava, e ninguém ia para o templo. E isso desagradou a Deus e desembocou no cativeiro da Babilônia. Então agora aqui eles tinham prometido respeitar o sábado, guardar o sábado. Quando Neemias volta, vê o povo trabalhando, o povo vendendo, o povo comprando mercadoria no dia de sábado. Foi tão terrível que quando Neemias chegou, ele ficou tão ofendido, tão chateado, que ele quebra as coisas, ele joga fora, bota para fora os comerciantes que eram de outros povos. Havia uns comerciantes que vinham da aldeia de Tiro, e eles traziam peixe para vender dentro da cidade. Ele botou eles para fora, eles passaram a noite lá de fora. E algumas vezes o texto bíblico diz que os próprios irmãos israelitas passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, esperando para entrar de manhã, só que ele mandou fechar as portas, não deixou abrir as portas no dia de sábado, para que não houvesse comércio naquele dia. Para quê? Para que o povo descansasse, para que o povo refizesse as energias, para que o povo tirasse aquele dia para meditar e adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O objetivo de Deus era proteger aquele povo. E por último, a última reforma que Neemias faz é exatamente com os casamentos mistos. Ele deu uma ordem: não se casem com mulheres estrangeiras, com homens estrangeiros. Para quê? Para que eles não tragam o culto aos deuses dele para Israel. Nós temos um único Deus, um único Senhor. Nós só adoramos ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu, a terra e o mar. Porém, o povo voltou a se casar com mulheres estrangeiras, com moabitas, com amonitas, com asteroides, com mulheres que não agradavam a Deus. E eles voltaram a fazer esses casamentos mistos, rejeitando o que a lei de Deus proibia. Por quê? Para que Deus proibia? Para evitar a idolatria. Neemias chega a citar Salomão. Ele diz: Salomão, que era um homem sábio, que recebeu sabedoria de Deus, sabedoria do céu. Salomão foi seduzido pelas mulheres com quem ele fez aliança e se casou, e trouxe a idolatria para Israel, para dentro do palácio, para dentro do templo. Disse Salomão, que era um homem que recebeu sabedoria do próprio Deus, não conseguiu resistir. Por que vocês vão resistir? Neemias pergunta ao povo naquele dia. Então Neemias repreendeu severamente os responsáveis para que o povo voltasse a obedecer à aliança do Senhor. Durante esse capítulo 13, Neemias faz pelo menos 3 orações, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, e vê o que eu estou fazendo aqui. Ele fica tão ofendido, irmãos, quando ele vê esses homens que casaram com essas mulheres amonitas, mulheres que eram adoradoras de Asterote, o texto diz. Ele fica tão ofendido que ele bate nesses homens. Ele bate, ele é violento. Ele arranca os cabelos deles, ele arranca a barba, para ver se traz eles de novo de volta ao juízo. Aí eles choram e mandam embora essas mulheres. Os filhos deles, para vocês terem uma ideia, já não falavam mais o aramaico nem o hebraico. Eles falavam a língua dos amonitas, a língua dos moabitas e a língua de Asteroide. Era a língua que eles falavam. Isso maltratou demais o coração de Neemias, porque eles estavam desprezando a aliança que eles tinham com o Senhor. Aí a aplicação desse texto para as nossas vidas. Primeira aplicação desse texto para nós é atenção com a ausência. Ali, enquanto o povo, Neemias não estava lá, o povo voltou a praticar tudo que era mal, a fazer tudo que Deus condenava, tudo que o Senhor rejeitava. O povo voltou a fazer porque Neemias não estava lá. O povo se desviou assim que Neemias se ausentou. Então tenha muito cuidado. O texto nos mostra que a nossa disciplina espiritual depende de uma comunhão diária. É diária com o Senhor. Por isso, nosso café com palavra é todos os dias. Assim como a gente toma café todos os dias. Todos os dias a gente tem o nosso lanche pela manhã, o nosso de jejum. Nós temos o nosso almoço, nós temos o nosso jantar. Pelo menos essas 3 refeições nós fazemos todos os dias. Do mesmo jeito tem que ser a nossa comunhão com Deus, a palavra.
A prática da leitura, a prática da meditação, a prática da oração, a prática do jejum, a prática de ir aos cultos, de participar de reuniões com outros irmãos, porque a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Então a gente precisa dessa comunhão diária com Deus. E não só sobre o monitoramento do pastor, do líder, não, ou sobre a aprovação de outras pessoas, não. Nós mesmos temos que ter essa prática, temos que ter essa iniciativa, porque a ausência da presença faz nós nos afastarmos do projeto de Deus, dos princípios bíblicos, do que Deus espera de cada um de nós. Segundo, coisa que esse texto nos ensina, a limpeza da casa. Neemias, ele faz uma limpeza ali daquele local. Ele limpa o templo que estava abrigando Tobias. Ele limpa a cidade que estava trazendo mulheres estrangeiras. Ele faz uma limpeza. As coisas de Tobias ele joga fora, ele joga móveis, ele joga tudo, ele deixa o templo limpo. Nós precisamos manter a nossa casa espiritual limpa. Se existe alguma coisa na nossa vida que atrapalha a nossa comunhão com Deus, isso deve ser purificado, isso deve ser tirado. Precisamos remover hábitos, influências, sentimentos errados, qualquer coisa que ocupa no nosso coração um lugar que deveria ser dedicado somente a Deus. Domingo passado, na escola bíblica, eu fiz uma dinâmica lá com a classe. Eu coloquei algumas coisas dentro de uma pequena caixa e pedi para as irmãs tirarem e dizer o que aquilo significava. Coisas como casa, família, filhos, marido, emprego, trabalho, profissão, celular, redes sociais, tudo isso. E ver se isso não estava ocupando a centralidade do lugar de Deus nas nossas vidas. O Senhor tem que ser o centro. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A chuva está aumentando, irmãos. A chuva está aumentando. E por último, a última aplicação, ou a penúltima, né? Ainda tem mais uma. Prioridade do descanso e adoração. Quando Deus exigiu que guardasse o sábado, não era como é que eu posso dizer, só uma liturgia, não era só uma tradição, não era um costume, era porque Deus sabia que as pessoas precisam de descanso. Deus conhece o nosso corpo por dentro e por fora. Nós não conhecemos tão bem como o Senhor conhece, como disse o apóstolo Paulo, nós não conhecemos como também somos conhecidos. Então, ele visava o descanso daquele povo, para que aquele povo refizesse as forças, as energias. Mas o povo parou de guardar o sábado assim que Neemias foi embora. Eles começaram a vender, a comprar, a andar, a passear e não descansavam. A guarda do sábado via a necessidade de parar com a rotina do trabalho para focar no que era sagrado. Aplicar isso hoje significa definir limites saudáveis para as nossas vidas, para o trabalho, reservar tempo para descansar e tempo para a espiritualidade, para buscar o Senhor. Por isso que eu estou aqui hoje. Esse aqui hoje está sendo o meu sábado. Porque o sábado não é necessariamente o dia de sábado. Mas você tirar um dia na sua semana para o seu descanso. Tirar um dia para refazer suas energias. Um dia para você passear. Um dia para você orar. Um dia para você estar na presença de Deus. Um dia para você fazer coisas que não sejam as mesmas coisas que você faz todos os dias. Outra aplicação desse texto é cuidado com as parcerias que você faz. O sacerdote fez uma parceria com Tobias, o inimigo de Israel. A proibição dos casamentos mistos aqui visava proteger a fé do povo, proteger o povo contra a idolatria, contra costumes que desagradavam a Deus. Esses povos, irmãos, eles praticavam sacrifício de crianças, de bebês, como forma de adoração aos deuses deles. Isso aconteceu em Israel por causa do casamento de Acabe com Jezabel. Começaram a adorar Moloque, começaram a adorar Baal e começaram a entregar os filhos como sacrifício. Então era isso que Deus visava, proteger esse povo. A lição para nós, para os nossos dias atuais hoje desse texto, é escolher com sabedoria, escolher as nossas conexões mais profundas, escolher os nossos amigos, as nossas amizades, saber escolher quem anda na nossa casa, quem senta na nossa mesa, quem nos aconselha, quem ouve as nossas questões. Precisamos ter cuidado com essas parcerias, com quem nós compartilhamos os nossos valores mais vitais para as nossas vidas. Então,
Esse texto também nos ensina isso hoje. E por último, ensina que para que o projeto de Deus seja preservado, precisamos ter uma liderança corajosa. Neemias foi corajoso. Neemias não teve medo de confrontar os líderes, os sacerdotes. Ele não teve medo de confrontar os maiores espiritualmente do que ele. Mas mesmo diante de pessoas influentes, ele se levantou. Teve deles que ele bateu, arrancou o cabelo. Ele não teve medo. Fazer a coisa certa exige coragem para tomar decisões difíceis e estabelecer limites que sejam claros e saudáveis. Então nós precisamos ser corajosos, assim como Neemias teve coragem de defender a sua fé. Nós precisamos ser corajosos para defendermos a nossa fé. E o nosso devocional de hoje, concluímos o nosso livro de Neemias. Mais um livro para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor para sempre, porque tem nos proporcionado dia a dia a leitura da sua palavra e a aplicação para os nossos dias de hoje. Concluímos mais um livro. Amanhã a gente volta para o livro de Salmos. E terça-feira nós vamos entrar no livro de Colossenses, no Novo Testamento. Saiba quem você é o nosso devocional de hoje, 7 de agosto de 2026. O texto é Êxodo, capítulo 2, verso 14. O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como também matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Moisés estava ali em meio a uma crise de identidade. Deus o havia escolhido, mas ele não sabia como era que Deus tinha escolhido. Ele achava que era pelo braço, era pela força que ele ia libertar o povo. Porém, o projeto de Deus era muito superior. E Moisés precisou passar por um período de 40 anos no deserto para ele saber quem ele era. Aleluia! Moisés foi escolhido por Deus para tirar os israelitas da opressão do Egito. Quando ele começa a agir por impulso, faz a coisa certa do jeito errado. Moisés age de uma forma errada, pois ao defender um escravo hebreu, ele matou um agressor egípcio. Não era isso que Deus esperava de Moisés. Ele deveria ser um legislador, um conciliador, um juiz, e não simplesmente um algoz. Não simplesmente alguém que tira a vida do outro para defender o outro. A intenção de Moisés era boa. Era a favor do povo, era nobre. Mas o método que ele usou era errado. Não era o método que Deus esperava. O método empregado não foi o que Deus desejava. Posteriormente, ao apartar uma briga entre dois homens, Moisés foi questionado acerca da legitimidade do seu papel, se ele tinha sido chamado para aquilo dali como líder. E ele foi confrontado por seu delito, e ele teve medo e fugiu. Ele não soube o que fazer, porque ele não sabia quem ele era. Ele estava vivendo uma crise de identidade. Moisés teve medo de viver o propósito para o qual Deus o chamou, pelo qual ele foi designado. Ele sentiu-se paralisado e ele não conseguiu agir com base na identidade que Deus tinha para ele, que Deus tinha lhe dado, a identidade que vinha de Deus para a vida dele. Quando você não tem a sua identidade firmada em Deus, firmada no Pai, você permite que o medo assuma o controle e as circunstâncias lhe intimidem. Por isso você precisa ter a sua identidade firmada em Deus. Bom dia, tia Tereza. Bênção, Deus abençoe. Espero que a senhora esteja bem para a glória do nome do Senhor. Bom dia, Raquel. A paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os obstáculos e o futuro lhe parecem aterrorizantes quando você não tem a sua identidade firmada em Deus, porque você não sabe quais serão os próximos passos. Mas quando você está seguro no Senhor, ainda que Ele diga, dê o próximo passo e você não veja a escada, você crê que Ele vai providenciar a escada, porque você tem a sua identidade firmada em Deus. Glória seja dada ao Senhor. Compreenda que você tem um potencial gigantesco.
Mas esse potencial só será de fato na sua vida se você tiver a sua vida firmada em Deus, a sua identidade em Deus. Só vai saber quando você compreender que isso foi concedido por Deus para realizar um propósito que é dele. Quando você entender isso, você vai viver esse propósito de Deus. Assim como o improvável Moisés posteriormente liderou, libertou o povo, foi líder por 40 anos, trouxe as leis do Senhor para o povo, organizou o povo. Irmãos, Moisés, ele tratou de tudo, ele pensou em tudo. Ele foi um dos maiores legisladores da história ainda hoje. Os grandes legisladores se inspiram em Moisés. E Moisés, ele se tornou isso, ele libertou o povo. Da mesma maneira, você também foi criado para realizar coisas grandes em Deus. Quando você enxerga o seu propósito e anda de acordo com a vontade de Deus, você vai chegar nesse propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Durante muitos anos, eu não conhecia o propósito. Por isso, às vezes até tinha crise. Eu ficava sem perspectiva. Mas a partir do momento que encontrei a verdadeira identidade em Deus, que absorvi e entendi que eu sou filha de Deus e que Ele tem um propósito estabelecido na minha vida, pude operar com base no que o Pai me criou para ser. Não importa o que os outros digam, não importa os obstáculos, eu sei quem eu sou em Deus e eu sei para que Deus me chamou. Aleluia! Não dê mais um só passo na sua vida. Um só. Sem conhecer sua verdadeira identidade em Deus. Sua identidade de filho. Porque Deus tem um propósito incrível para a sua vida. Não é sobre quem você fez um dia, mas sim sobre quem você será amanhã. Não é sobre o que você fez ontem ou um dia, mas quem você será amanhã em Deus, se você convidar Ele hoje para ser o centro da sua vida. Não perca mais tempo. Saiba quem você é e viva você o que você jamais imaginou em Deus. Aleluia! A frase do nosso devocional de hoje é: quando sabemos quem somos, somos quem nascemos para ser. Somos quem Deus quer que nós sejamos. A palavra de hoje é potencial. Você tem um potencial extraordinário dado pelo Senhor, mas você só vai viver esse potencial se você entender a sua identidade em Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por vocês para que nós possamos concluir, que aqui está chovendo. Vocês não estão vendo não, mas está chovendo. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, por esse sábado na nossa vida, por esse dia de descanso que o Senhor tem nos proporcionado nesse lugar lindo. Eu quero te pedir uma bênção especial para a vida do Leandro, que é o dono desta casa. Ó Senhor, abençoa a vida dele. Faz por ele aquilo que só tu, Senhor, podes fazer. Cumpre o propósito que tu tens na vida dele, porque tu tens um propósito. Abre as portas da bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E que ele tenha um encontro verdadeiro contigo, para que todos os anseios e perguntas da sua alma sejam respondidas para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial por cada um dos teus filhos que estão conosco nessa live, nesta manhã, e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo posteriormente. Que a tua boa mão esteja sobre cada um. O que está precisando de cura, Senhor, nesta manhã, cura. O que está precisando de uma bênção financeira, nesta manhã, abre as portas do céu sobre essas vidas. Tu és Jeová Jireh. E a tua palavra diz, Senhor, em Filipenses 4:28, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, cada uma delas, em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim, Paizinho, continua conosco. Nos dá um dia abençoado na tua presença. E em nome de Jesus nós oramos. E pela fé nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu sair daqui para pegar o celular, porque está longe. Amém. Um cheiro no coração de vocês. Olha que vista linda.